Por isso que Bíblia, que vem de um termo grego biblium, que significa livros no plural. Basicamente isso. Então, quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, eu preciso entender algo muito importante. Que, primeiro, ela foi escrita em um período de 1.500 anos, e eu acho que é até bom eu... Dá para pagar ali, professor? Tem um negócio que apaga? Amém? Querido, deixa eu te falar, de médico, eu só tenho a letra. Ele me falou medicina, e eu entendi oficina. Então vamos lá. A Bíblia tem 66 livros. Amém? 66 livros. Eu acho que eu não vou escrever. Eu vou falar e você escreve aí, tá? Acho que vai ficar melhor. Amém? A Bíblia tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento. 22 no Novo Testamento. Ela tem 40 escritores. Esse termo escritores é muito interessante porque alguns teólogos não permitem que você diga autores. Porque o autor principal da Bíblia é Deus. Amém? Então você pode dizer autor, você não está cometendo nenhum pecado, mas o correto seria dizer escritores. Então a Bíblia tem 40 escritores, com a variação entre 1.500 anos do primeiro texto até o último texto. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. A Bíblia é subdividida entre uma das grandes partes que a gente pode chamar de Antigo Testamento e Novo Testamento. E a primeira porção da Bíblia a gente pode chamar de Pentateuco. Na verdade, esse é um termo, inclusive, teológico, é técnico e funcional. Pentateuco porque é penta no sentido de 5. Amém? Esses livros são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Amém? Esses 5 livros foram escritos por Moisés. Há também uma grande tradição que acredita que Jó foi o primeiro livro escrito, que inclusive também foi escrito por Moisés. Mas esse ponto tem uma atenuante. Alguns teólogos acreditam que sim, e outros acreditam que não. Amém? Concordam com isso? 40 autores. E isso aqui se a gente fosse falar sobre a potência e a veracidade da Bíblia, ela começa a partir desse princípio. Quem é que estava aqui ontem? Amém? Se eu te der uma folha de papel e pedir para tu descrever o que aconteceu ontem, eu der uma para o apóstolo, uma para a Isa, der uma para a irmã, der uma folha para cada um. Eu vou pedir para você descrever o que aconteceu aqui ontem. Ontem, nós estávamos aqui ontem. E aí eu vou pegar todas essas folhas e vou reunir no fim do culto, no fim dessa aula, e vou ler. Tu acredita, irmão, que vai ter folha que vai estar totalmente ao contrário do que a outra? Você acredita nisso? Você acredita que teve gente que esteve aqui ontem, mas se eu pedir para ele explicar o que aconteceu ontem, ele não sabe nada, ele vai dizer algo extremamente ao contrário do que foi dito? Você, por exemplo, a gente pega ali, tem até alguns memes que falam sobre isso, quando você pega ali um tema do Enem, e aí tem um determinado tema, e todos os alunos precisam discorrer acerca desse tema. É impressionante, irmão. Tem gente que fala sobre alho e outra galera que fala sobre bagalho. Coisas extremamente diferentes. Então, ainda que a gente esteve aqui ontem e a gente precisa escrever, quando a gente for comparar o teu escrito com o meu escrito, sabe o que vai acontecer? Divergência. Uma das maiores maravilhas da Bíblia é que tinham 40 autores
e eles não divergiram, e eles não se contradizeram em nada daquilo que escreveram. Homens que vai desde sábios, escribas, a homens simples. Como, por exemplo, Oséias. Oséias era um peão, um vaqueiro. Oséias? Amós, desculpa. Amós era um vaqueiro. E aí, olha que legal, eu estava até lendo quando estava vindo para cá. Isaías é conhecido como o Shakespeare da literatura hebraica, porque ele tem uma escrita muito polida. Então pensa só, no mesmo texto eu tenho alguém que fala de forma brilhante e espetacular, e alguém ainda assim inspirado por Deus, falando num linguajar comum do dia a dia. Então se eu chegasse para Isaías e falasse assim, ô Isaías, cara, eu pequei contra o Senhor, cara. Ele ia falar, ô querido, por obséquio, converta o vosso coração a Deus. Só que se eu chegasse para Amós, falasse assim, irmão, eu estou pecando. Ele ia falar assim, toma vergonha na tua cara, bicho. Se converte logo. Para de graça. Então a gente olha essas figuras e esses estilos, e mesmo assim, Deus, por sua graça, por sua misericórdia, pela manifestação do seu poder infinito, conseguiu fazer com que esses homens escrevessem textos e esses textos não se contradizem. Amém? A gente vai tratar uma questão, se você puder escrever. Se você puder escrever, seria muito bom. Eu preciso entender a Bíblia, que lá em Gênesis, capítulo 1, Deus está criando a terra. A Bíblia vai dizer que ele cria, ele libera uma palavra, então vem a luz, vem tudo aquilo que nós entendemos como mundo criado, texto que você já conhece. A Bíblia vai dizer que Deus cria o homem, e a Bíblia diz que o homem peca, e por esse motivo, então ele sai da vida de intimidade com o eterno. Eu preciso entender que a partir desse ponto está acontecendo uma convergência. Deus está tomando providências para que o homem volte ao lugar da onde ele não deveria ter saído. Uma coisa muito interessante sobre a Bíblia é que eu vou lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus está liberando uma sentença e ele libera uma sentença para a serpente. E quando ele libera uma sentença para a serpente, a teologia vai chamar isso de Proton Evangelium, que significa que é a primeira vez onde o evangelho está sendo pregado. Quando Deus olha para a serpente e diz... Eu apontei para a serpente, desculpa. Deus olha para a serpente e diz, da semente da mulher, haverá um que esmagará a sua cabeça. Então Deus vem, de alguma forma, tentando interagir com o homem. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver Noé. E Deus fala pouquíssimas vezes com Noé. Deus fala para ele construir uma arca e fala pouquíssimas vezes. Se você for olhar o texto, se eu não me engano, são uma ou duas vezes que Deus literalmente fala com Noé. Depois de Noé, a gente vai ver Abraão, que é o cara que vai ouvir a voz de Deus de novo. Se você for no texto, você vai perceber que Deus fala pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. E aí aparece Jacó, aparece José, aparecem os 12 filhos de Jacó, e Deus não se manifesta com o intuito de conversar com nenhum desses homens. Mas então, aparece um cara na história chamado Moisés. E tem um texto bíblico que diz, e falou, pois, o Senhor Deus a vários de seus profetas, mas a Moisés falava face a face, como quem fala a um amigo. Dentro da bibliologia existe algo chamado revelação geral. Escreve aí, revelação geral. Revelação geral. Deus se dá a conhecer
a toda a humanidade através da criação, da consciência e da história. Esta revelação é suficiente para tornar os seres humanos inexcusáveis diante de Deus, mas não é suficiente para salvar. Quem estava aqui ontem escutou o que o pastor disse, que tem um testemunho de uma moça que nasceu surda e cega, e ela escreveu um livro, não sei se vocês prestaram atenção nisso ontem, e ela disse que não sabia como, mas ela tinha a plena certeza de que havia um ser que a criou e que ela deveria servir esse ser. E aí a gente vai tratar de revelação geral, e na revelação geral, se você puder abrir a sua Bíblia, e a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Eu posso lá abrir Salmos 19, do verso 1 até o 4. XIX. Do 1 até o 4, pode ler. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O dia declara isso ao outro dia. Uma noite revela o conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e as suas palavras até os confins. Ali pôs uma tenda para o sol. Uau! Olha o que esse texto está querendo dizer. É como se Deus não precisasse falar. Apenas aquilo que ele fez revela quem ele é. Então, lá no juízo final, vai ter alguém que vai dizer para Deus: Senhor, o Senhor nunca se revelou a mim. Ele vai dizer: você olhou para a criação. E isso era o suficiente para você me perceber. Quero que você abra a Bíblia. Quem puder abrir, levanta a mão e já pode ler. Em Romanos, capítulo 1, verso 18 ao verso 20. Só para a gente ser mais dinâmico, quem for abrir, fala, eu vou. Quem foi? Pastora? E outro abre em Romanos, capítulo 2, do 14 ao 15. Só para a gente ser um pouco mais rápido. Romanos, capítulo 2, Romanos 1, 18 ao 20. Verso 18 ao 20. Só quando ele mandar. Pode ler. Pode ler. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescutáveis. Uau! Tudo que Deus criou é um motivo pelo qual ele se manifesta. E esse mesmo motivo pelo qual ele se revela, revelar significa arrancar o véu, é motivo suficiente para que eu, diante a face do Todo-Poderoso, não diga que eu nunca percebi. Isso é muito poderoso. Então, quando você pensa assim, talvez é uma dúvida que já aconteceu no teu coração, ô pastor, o apóstolo, o mestre, vem cá. Quando tem um camarada que está lá naquela aldeia, no Camboja, que nunca sequer ouviu falar sobre Deus, como é que Deus faz para salvar esse indivíduo? E esse texto acabou de nos explicar. Não é possível que um indivíduo que olhe para a estrutura que é criada e ele não consiga dar a Deus a glória por esse feito.
Alguém abriu Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, 14 e 15. Pois quando os gentios que não têm a lei praticam por natureza a lei, eles mesmos sem a lei tornam-se uma lei para si mesmos. Eles mostram que a norma da lei está gravada em seus corações, testemunhando também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente se acusando ou se defendendo. Uau! O motivo de eu ter consciência é um motivo básico para que no final das contas eu diga, ele existe. Não tem para onde fugir. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não toma o culpado por inocente. Aquilo que ele fez, a consciência de um indivíduo, o olhar que o indivíduo tem sobre si, faz com que ele, assim como diz, a gente acabou de ler, está gravado dentro do indivíduo a lei do próprio Deus. Não tem para onde correr. Isso é o que a gente pode chamar de revelação geral. Só que além da revelação geral, e se você puder escrever aí, tem a revelação especial. Revelação especial. Deus se revelou de forma particular e redentora através de atos, palavras, comunicando na pessoa de Jesus Cristo, registrado nas Escrituras. Esta revelação é necessária para a salvação. Eu preciso que alguém abra em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Esse texto que eu vou dar agora, se alguém tiver uma voz forte, porque esse é o texto principal daquilo que a gente vai trabalhar aqui hoje, que é 2 Timóteo, capítulo 3, começa lendo do 13 até o 15. Segundo Timóteo, capítulo 3, do 13 até o 15. Pode ler. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Lê. Desculpa, pode continuar. A fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Olha isso. O apóstolo vai repetir a partir do 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A pergunta que eu fiz no começo é: a Bíblia contém ou ela é a palavra de Deus? E esse texto acabou de nos explicar. Ela é toda proveitosa. Então eu vou lá na genealogia. O que eu posso extrair daquilo ali, querido? Por incrível que isso possa parecer, essa é uma das maiores formas de Deus se revelar através das Escrituras. São as genealogias. Porque é o Deus que tem cuidado de, inclusive, permitir que nome de pessoas, datas e tempos nos quais elas viveram, esteja registrado na sua palavra. Revelação especial. Lucas capítulo 24, verso 27. Alguém que tiver uma voz forte, lê, mas lê um pouco mais alto. 24, verso 27. Lucas 24, verso 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
Uau. Começando por Moisés, e desde todos os profetas, explicava o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus sentou os caras e disse assim, ó, desde Moisés e tarará, e foi passando. E falou de Isaías, e falou de Ezequiel, e falou de Zacarias, e falou de Oséias. Cada um que foi tratando e que foi apontando para o Messias, Jesus foi trazendo ponto a ponto, texto a texto. Isso é o que a gente pode chamar de revelação especial. Deus, através da sua escritura, através da pessoa de Jesus Cristo, veio até nós e arrancou o véu de forma particular. Você vai ver alguém dizendo assim, a palavra nunca foi pregada para mim, mas em algum momento da história ele passou e viu escrito, Jesus te ama. Isso é revelação especial. Você já ouviu casos de alguém que não era cristão e se deparou com um pedaço de panfleto na rua, leu e se converteu? Já ouviu alguma coisa parecida? Alguém que estava passando e leu um outdoor e aquilo tocou o seu coração e ela falou, cara, eu preciso buscar isso. Revelação especial. Deus usa a escritura para nos levar de volta ao lugar que nós não deveríamos ter saído. Eu gosto de uma palavra de acho que é bibliólogo que chama, sabe que engano o nome da terminologia. E ele diz assim, não dar valor à palavra é não dar valor a Cristo. O mesmo disse, toda vez que eu leio as Escrituras, Deus me leva de volta a caminhar com Ele no jardim. Tá Adão, e Adão era o cara que tinha intimidade com Deus, e a gente vai olhando o panorama bíblico, e a gente percebe que Deus descia e conversava com Adão. Amém? E Deus está querendo fazer isso durante toda a história. Só que damos um salto antológico. E depois de Adão, só tem um camarada que falou em forma semelhante. E o nome dele é Moisés. A gente vai entrar um pouco nisso. Eu quero que você pegue ponto a ponto, porque a gente vai tratar de um termo muito técnico, chamado a inspiração das Escrituras. Tá? Eu vou falar algumas palavras, se você puder escrever, porque isso pode se tornar muito útil para ti. Prepara aí a sua Bíblia. Nós iremos falar sobre a inspiração das Escrituras. A inspiração das Escrituras. A inspiração é o ato sobrenatural pelo qual Deus, através do Espírito Santo, moveu os escritores humanos para registrarem a sua revelação, utilizando suas personalidades e estilos, mas sem erro no que foi intencionalmente comunicado. Pegou? Quer que eu repita? Você faz um resumo? Inspiração das Escrituras. A inspiração é o ato sobrenatural pelo qual Deus, através do Espírito Santo, move os escritores humanos para registrarem a sua revelação, utilizando suas personalidades e estilos, mas sem erro no que foi intencionalmente comunicado. A gente acabou de ler 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, e lá está escrito, toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura é inspirada. O que isso significa, pastor? O que isso significa? Alguém sabe? Alguém chuta? Alguém sabe dizer? Eu acho que é. A gente viu onde o pastor disse, né? Um pouco sobre inspiração. O termo que é utilizado no grego
é teopneustos. Teopneustos, que significa sopro. Sopro. Eu quero que você pare para analisar comigo. Teve outra vez na história que Deus soprou? Teve outra vez? Alguém lembra? Quando? Então Deus criou uma estrutura do barro. E aquele ser é um ser inanimado, um pedaço de carne ali com pele, com osso, com estrutura. E quando o ruach, quando Deus sopra nas narinas, aquele ser começa a ter. Um dos motivos pelos quais eu posso acreditar com toda a confiabilidade nas Escrituras é porque assim como Deus soprou em Adão a vida, Deus soprou nas Escrituras a vida que está dentro dele. Por isso que tudo que é biológico e que tem vida, só pode ter vida se aquela vida origina de algum lugar. E a origem de toda a vida é um ser que nós conhecemos como Deus. As Escrituras, elas só são o que são, elas só penetram na nossa alma, na divisa do Espírito, como diz as Escrituras, elas só transformam pessoas porque elas não são apenas escritos, registros, mas porque Yahvé decidiu soprar a sua vida, a sua inspiração. E por isso que quando eu e você ouvimos a palavra, isso é capaz de colocar dentro de nós uma vida que a gente não teria se não fosse por ela. Uma vida que a gente não teria se não fosse pelas Escrituras. É por isso que, às vezes, você vai ouvir o testemunho de alguém que passou na rua, ouviu uma palavra e decidiu mudar de vida. Quando nós estamos falando sobre as Escrituras, a gente precisa entender que a gente está tratando de algo vivo. E você vai ler a tua Bíblia hoje de manhã, ela vai ter um teor, mas você vai ler ela amanhã pela manhã, e ela vai te falar outra coisa. Porque não se trata de um texto histórico apenas. Porque não se trata de registro. Se trata de vida de Deus. Pensa só, se eu quero falar com você sobre qualquer determinado assunto e eu decido te mandar uma carta. Vamos supor, vou falar com você sobre como está andando Praia Grande. Ó, a cidade de Praia Grande é uma cidade turística, tem praia, ultimamente tem ficado muito cheia, às vezes acaba a água, acaba a luz. Eu te mandei uma carta, você leu. Isso tem um determinado valor, amém? Só que se eu deixar essa carta de lado e eu for até você e pessoalmente te disser qual é o valor que isso tem? Muito maior. É por isso que a Bíblia diz que o verbo se tornou, é quando Deus decide parar de falar e Ele mesmo vem e diz como as coisas funcionam. Existe um outro ponto sobre a inspiração divina, que é o fator Phero. P-H-E-R-O. P-H-E-R-O. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Segunda Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do verso 20 ao verso 21. Quem abrir em Pedro, 1 Pedro, quem puder abrir, vai falar eu. E quem puder abrir em 1 carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 13. 2 Pedro, desculpa. Capítulo 1, do verso 20 ao verso 21.